Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo. Nós vamos passear um pouquinho na palavra do Senhor. Abra comigo o Salmo 24. O Senhor está fazendo uma obra nessa casa. E Ele começou a restaurar o tabernáculo da adoração, o tabernáculo de Davi. Ele começou a nos ensinar a voltar à adoração. Para que alguns propósitos, alguns objetivos sejam cumpridos. Sem adoração pura e genuína, não existe missão. E não existe propósito. Sem adoração pura e genuína, não existe missão e não existe propósito. Então, o Senhor primeiro nos chama a levantar o tabernáculo da adoração. Eu estava ouvindo a Vanice e ela falou sobre gratidão, né? A gratidão da viúva. Ela conseguia ser grata porque ela tinha 2 moedas. Mais profundo do que o sentimento da gratidão, Jesus estava contemplando a intenção do coração. A gratidão, ela só se manifesta porque a intenção do coração é pura. A gratidão é o fruto de um coração purificado. Quando Jesus olha para a oferta da viúva, ele vê a gratidão, mas come a intenção. O fruto que ele come é a intenção. Ele vê a gratidão. A gratidão é algo nosso, é algo que nós entregamos. Aleluia. Você está comigo? A gratidão é algo que nós entregamos. A intenção é algo que ele come. Percebe? Consegue perceber a diferença? Ou não? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir no seu lugar santo, ou ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não se entrega aos ídolos e nem jura falsamente. Este receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Existe uma justiça a ser feita. Aleluia. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face. Ó Deus de Jacó, Deus de gerações, levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras, o Senhor dos exércitos. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo de Davi é um salmo, né? Uma adoração. Davi era mestre na adoração.
Mas perceba, Davi era mestre na adoração. Ele levanta o tabernáculo da adoração, mas ele não constrói o templo. Que mistério é esse? Davi junta materiais, né? Davi pede ao povo materiais para edificar o templo, mas ele não é autorizado a construir o templo, porque as mãos estavam. Muitas vezes nós podemos ser um bom adorador. Não estou diminuindo a adoração de Davi em hipótese alguma, porque ele havia arrebatado o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, perfeito na adoração. Mas ele não podia edificar o templo do Senhor, porque algumas coisas ainda estavam erradas na vida de Davi. E você vai ver isso claramente ao longo dos seus casamentos, dos nascimentos dos seus filhos, da criação dos seus filhos e de tudo mais. Deus falou algo comigo que eu achei muito sem sentido por esses dias. E eu não fiz conexão alguma a princípio. E eu falei, Senhor, não tem sentido isso. Deixa eu só pegar aqui. Que saiu daqui. A palavra fechou aqui. Gente, eu estou sem internet. A minha internet aqui não pega direito. Se alguém puder botar a internet aqui no meu celular. Eu conectei o MAB aqui, mas eu não sei se vai. Acho que foi. Não, não foi. Põe aqui para mim. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui mesmo. Não, amor, já achei. Foi. Obrigada. Então, nós passamos pela série de adoração mês passado. E aí, esse mês, o pastor me disse, acho que foi hoje de manhã, se eu não me engano, que a série era missão e serviço. Eu não sabia. E eu já tinha essa palavra, né, ali, fervendo no meu coração, acerca desse tempo. E o Senhor veio me dando versículos isolados, que para mim eram isolados, e não faziam sentido algum. Um quebra-cabeças antes de nós começarmos a série de adoração. Não fazia sentido nenhum para mim aquilo. Por que o Senhor está falando isso comigo? E depois, ao longo dos 3 meses, eu orando e entendendo, começou a se completar e fazer sentido. Deus usou seus filhos aqui para falar, Caterine, Mateus e Karine, para falar alguns versículos que ele já estava me dando. E eu fui entendendo a partir dali o que o Senhor estava gerando na igreja, o que o Senhor estava querendo. A igreja existe por um motivo, querida. Você está sentado aí por um motivo, eu estou aqui por um motivo. Missão e propósito. Você foi alcançado por uma missão. Preste atenção. Você foi alcançado por uma missão, a missão do Evangelho. Deus usou alguém, usou um propósito e a missão de alguém para te alcançar e me alcançar. Deus, eu vou mais além, Deus ainda usa o propósito e a missão na vida de alguém para trabalhar na sua vida para que você seja transformado. Tudo que eu e você somos hoje
está diretamente ligado a um propósito e uma missão de alguém. Você pode lembrar quem? Eu lembro exatamente quem. Os quens da minha vida. Os pastores que me antecederam. O primeiro, o segundo. Os ministérios onde eu estive. Os meus pais. A família. Todos, de alguma forma, contribuíram em suas missões e propósitos para construir quem eu e você somos hoje. É impossível olhar, querido, para nós e ver uma evolução, um crescimento, uma libertação, uma cura, uma remissão, uma prosperidade ou qualquer outra bênção e não ver a missão e o propósito da igreja sendo inserido. Está em nós. Alguma coisa que você aprendeu de novo veio dos lábios de alguém. Alguma coisa que você aplicou na sua vida veio da palavra de Deus através dos lábios de alguém. Alguma coisa que transformou a sua vida e a minha vida veio da palavra de Deus, traduzida e facilitada por alguém. Alguém que se colocou no propósito, alguém que se colocou na missão, alguém que teve que fazer muitas renúncias, alguém que teve que ser muito confrontado, muito curado, muito ralado. Alguém, você vai entender. Eu não entrei na palavra ainda. Intenção do coração, gratidão. Eu estava olhando para o... Eu fiz uma foto, aí eu coloquei assim, eu na aljava dos meus pais. Eu estava pensando, quando a gente olha para trás, às vezes a gente, por conta de cura e tal, a gente acredita que nossos pais só fizeram coisas ruins. Mas até as coisas ruins que nós passamos contribuíram para quem nós somos hoje. E os nossos olhos precisam estar nas coisas boas. E eu pude dizer, eu sou uma aljava, eu sou uma flecha na aljava dos meus pais, sim. Porque coisas boas e coisas ruins me fizeram, me construíram, te construíram. Coisas boas e coisas ruins na sua caminhada de vida com o Senhor, desde que você o aceitou, experiências boas e ruins no Evangelho, dentro da igreja, como ela falou, ferro afiando ferro, dentro de casa, ferro afiando ferro, nos tornaram quem nós somos hoje. Não foi algo aleatório, não foi você sozinho, não foi você e o Espírito Santo apenas, não foi. Para eu e você estarmos vivos aqui, nós fomos alimentados pelo nosso pai, pela nossa mãe, errando ou acertando, colos, acolhimento, correção. Teve abandono? Também teve. Teve rejeição? Também teve. Mas isso tudo contribuiu para o nosso caráter hoje. Talvez hoje nós não abandonemos os nossos filhos, porque nós aprendemos que abandono não é uma coisa boa. Talvez se nós não tivéssemos aprendido isso, eu conheço pessoas, querido, dentro do consultório, que tiveram mães maravilhosas, atenciosas, não espancadoras, mas que caíram na vida, tiveram vários filhos, fizeram tudo o que queriam, largaram os filhos, deram os filhos. O problema era a mãe? O problema era a mãe? O problema dessa pessoa era a mãe? Não era, o problema era o outro. Mas não era a mãe. Por isso que Jesus vai dizer assim para os discípulos, quem pecou? Quem pecou? Ele ou os pais? E aí o Senhor vai falar assim, nem ele nem os pais. É para que se manifeste a glória de Deus. Não tem culpado. Tem protagonista do milagre.
Não deve haver culpados, deve haver protagonista do milagre. Aquele homem estava sendo protagonista do milagre dele com o contato da presença. Em contato com a presença. Não importa quem foi. Não importa o que aconteceu. Jesus estava falando para ele. Deixa eu ver se eu consigo falar o que eu escrevi, gente, que eu sou dessas que não consigo. Vamos lá. Quando lemos o Salmo, normalmente a gente pensa de uma forma superficial, que mãos limpas representam as nossas atitudes e coração puro representa a nossa vida diante de Deus. Isso é verdade, né? Superficialmente é isso. Mãos limpas, atitudes corretas. Coração puro, a nossa vida pura diante de Deus. Mas existe uma verdade prática para quem foi chamado para servir. Preste atenção. As mãos fazem a obra, mas é o coração que sustenta as mãos. Preste atenção. As mãos fazem a obra, elas podem até fazer a obra. Habilidades, o ser humano normalmente tem. Mas o que vai sustentar as mãos na obra é o coração. Nós estamos vendo escândalos e escândalos e escândalos, né? O último vídeo aí, quem acompanha sabe. A esposa do Passamani, né? Botou lá, falou um monte da Igreja Casa. A obra, querido, a obra qualquer um pode fazer. No sentido de natural, sabe? No sentido natural, qualquer um pode fazer. Agora, se sustentar nela, se manter nela, somente com o coração puro. Quem subirá o monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E aí ele vai dizendo como se manter no monte do Senhor, levantando as portas e deixando o Rei da Glória entrar e fazer o que ele tem que fazer. O grande problema dessa geração, querido, é que nós acreditamos que estamos aptos para fazer, nós saímos atropelando fases. Não que nós não sejamos. Em espírito nós estamos prontos. Em espírito nós estamos prontos. Mas a palavra de Deus diz que a carne é fraca. A carne, não. A alma está debilitada e enfraquece a carne. E é por isso que o coração atrapalha as mãos. O coração atrapalha as mãos. Por causa da carne? Não, por causa da carne. Porque diz as Escrituras que do coração saem todas as fontes da vida. A igreja é riquíssima em Goiânia, famosíssima, louvores belíssimos. Essa casa é sua casa, ela para você. Veja bem, eu não estou falando do irmão, não estou falando do mal do irmão, preste atenção. Eu estou falando do nosso coração, que é enganoso e faz armadilhas. Eu não estou falando dele, eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando de nós. Armadilhas, sabe por quê? Nós não conhecemos o nosso coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem se sustentará no monte do Senhor, querido? Apenas um coração vai te sustentar, a intenção do coração. Não existem mãos verdadeiramente livres para servir quando o coração continua preso. Eu ainda estou na introdução. Não existem mãos verdadeiramente livres para servir se o coração continua preso. Porque o coração preso, querido, todas as nossas intenções serão dúbias.
um coração preso. Todas as nossas intenções no servir será uma troca. Eu dizimarei, eu ofertarei, porque existe um princípio que 7 vezes mais e 10 vezes mais vai voltar para mim. Eu ofertarei, dizimarei, porque eu tenho consciência de que o princípio me garante um retorno. Essa é a motivação? Essa é a intenção do coração que o Senhor está procurando? Não. E aí você percebe que alguns de nós, mesmo dizimando e ofertando, não prosperamos. Porque o Senhor está assentado na sua casa, 24 horas por dia, observando não só o gasofilácio, mas todo o nosso serviço. E toda a intenção com que nós servimos, toda a motivação com que nós servimos. E nós oramos muitas vezes pedindo ao Senhor que a obra prospere, que a obra cresça, sendo que os nossos corações ainda não foram completamente restaurados. A nossa oração interna é mais ouvida do que a oração externa. Estávamos vindo para cá, eu e o pastor, e a gente pode entender facilmente, querido, que nem prosperidade, nem templos cheios são a garantia da presença e do favor de Deus. Você sabia disso? A gente tem uma ilusão, né? A gente pensa, caramba, a bênção do Senhor está nessa casa, porque é uma casa super próspera, é rica. A bênção do Senhor está nessa casa, exatamente como muitas igrejas aí, né, que a gente tem visto. A bênção do Senhor está na casa, sim, muitas vezes pelas vidas, para que sejam alcançadas. Mas o coração daqueles que estão na liderança, o coração daqueles que estão de frente, muitas vezes estão desalinhados completamente. Completamente. Estão olhando para um outro lado. Mas por que o nosso coração fica desalinhado? Por que nós temos intenções e motivações erradas? Por conta da queda, obviamente. Por conta da cultura, obviamente. Por conta do conhecimento moral que nós adquirimos. Porque nada tem a ver com o reino de Deus. Tudo que nós adquirimos, querido, culturalmente, moralmente, eticamente, por mais maravilhosos que os nossos pais tenham sido, nada tem a ver com o reino de Deus. Sabe o que o Senhor falou comigo? Ele começou falando assim, Malaquias, o grande e terrível dia do Senhor, né? Ele falou assim na sua palavra. Livro de Malaquias, acho que é 3 ou 4, se eu não me engano. Karine até citou, ele diz assim, e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Eu enviarei o espírito de Elias e ele converterá, eu enviarei o espírito de Elias e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E o Senhor falou isso comigo. Eu falei, tá bom, Senhor, já sei desse versículo aí, já manjado, né? Eu e a igreja já conhecemos bastante esse versículo, a gente fala muito sobre ele. E depois ele falou assim comigo, em Mateus. Está tudo aqui anotadinho, mas se eu for parar para... A gente não vai sair daqui hoje. E o Senhor falou assim comigo, não pense que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada, filho contra pai e pai contra filho. Falei, Senhor, tu está de brincadeira comigo, agora tu me pegou. Aí no mesmo capítulo e versículo, o Senhor falou assim, quem ama mais seu pai, sua mãe e seu filho do que a mim, não é digno de mim. Falei, pai, que negócio é esse? É um paradoxo isso. Como é que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos? E dos filhos aos pais, mas aí o Senhor vem e diz que veio trazer a espada.
Um Deus e dois pensamentos diferentes? Até então não tinha entendido, gente, o que o Senhor estava construindo na minha mente. Porque, o Senhor diz que se os corações não tiverem convertidos, há maldição na terra. Preste bem atenção, querido. A maldição, para começar na terra, numa nação. Ele está falando aqui, né, diretamente à nação de Israel. Mas nós temos que entender o contexto. Para que uma maldição se instaure na terra ou na nação, primeiro ela vai se instaurar nos corações. Porque quem vive na nação são os homens. Então nós podemos entender que ele feriria a terra com maldição. Porque todos nós fazemos juntos parte da nação, da terra, da família. Nós somos o quê? Pó. Não é isso? E aí eu falei, Senhor, tá, aí o Senhor falou que tem que ficar de bem, né? O Senhor diz que tem que honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Deus fala uma coisa e Jesus fala outra. O que está acontecendo? Dois deuses diferentes? O pai fala uma coisa, o filho fala outra? Que paradoxo é esse? Você conseguiu entender o paradoxo? Eu demorei, né? Não estava tão inteligente não, gente, mas era tão óbvio que depois que o Senhor construiu tudo, eu falei, Senhor, meu Deus do céu, entendi agora. Quando ele chama e dá uma missão para Abraão, ele diz assim, sai da tua terra e da tua parentela. Preste atenção. O pai de Abraão tinha perdido um filho. Ele estava emocionalmente desestabilizado, emocionalmente. Ele estava tão ruim emocionalmente que ele para numa terra, Terá o nome dele, né? Ele para numa terra e ali ele fica justamente por conta da morte do filho. Deus estava chamando Abraão para uma missão e não queria que Abraão tivesse conexão com algumas coisas. Porque algumas coisas iam atrapalhar o propósito. Abraão ele até obedeceu, mas ele levou o sobrinho. Porque o coração de Abraão provavelmente estava preso ainda no luto do irmão. Ele teve que deixar o pai. E aí o que ele faz? Vou levar o sobrinho para, de repente, aliviar um pouquinho. Eu levando o sobrinho, de repente, meu pai fica bem, tranquilo, e eu também fico confortado. Só que, durante o propósito e a missão, Ló atrapalhou demais. Preste atenção. Às vezes nós não trazemos Lós, exteriormente falando, mas trazemos Lós. Trazemos pais, trazemos mães, seja positivamente ou negativamente. Preste atenção, seja amando e honrando e elogiando como uma espécie de idolatria, ou sendo com mágoas, rancores e ressentimentos. De uma forma ou de outra nós trazemos. De uma forma ou de outra nós trazemos. E é justamente aí, querido, que faz sentido o que Jesus falou. Quando ele fala sobre, não pense que eu vim trazer a paz, eu vim dividir uma casa. Gente, é muito duro. Quem lê isso acha duríssimo. Se você já esteve de frente para essa passagem, preste atenção. Eu vim colocar filho contra pai e pai contra filho. Como assim? Ele está falando do propósito da missão. Todo o contexto em que Jesus declara essa palavra em Mateus, ele está falando do propósito e da missão. Ele está falando do envio. Abre aí o texto para mim, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui para te falar onde está.
Eu só separei 2 aqui. Pesquisa aí que você é mais esperta. Pesquisa aí. Não pense que eu vim trazer a espada. Está em Mateus. Eu separei, mas... Preste atenção, querido. O contexto é missão e serviço. Quando Jesus tinha 12 anos, ele sumiu. Os pais ficaram desesperados. Foram até ele no templo, né? Descobriu que ele estava no templo. E quando os pais o alcançaram... Eu estou te dando contexto, eu estou te dando palavra. E quando os pais o encontraram, ele disse o seguinte: eu estava fazendo a obra do meu pai. Isso fala de identidade. Preste bem atenção, para cumprir a missão e o propósito, é necessário deixar que Jesus restaure o coração, porque para avançar na missão e no propósito, a nossa identidade vai ser tocada. A nossa identidade vai ser afetada. Vai ter uma hora que você vai estar fazendo uma força, você vai estar lidando com pensamentos, você vai estar lidando com sentimentos que você não sabe de onde veio, porque o reino, o império está fazendo uma força contra você, porque ele sabe aonde ele pode te parar, porque o império sabe aonde ele colocou as pedras de tropeço. E aí você esbarra naquele sentimento, você está querendo crescer no ministério, você está querendo prosperar, você está querendo avançar e você está ali batendo no teto, com um monte de pensamentos intrusivos e você não sabe nem por que está sentindo aquilo, pensando aquilo, lutando com aquilo. Você está diante de um sofrimento que para você é um sofrimento. Não estou desmerecendo, em hipótese alguma, eu vivo isso, querido. Eu vivi isso na prática. Todas as vezes que eu precisava dar um avanço no reino de Deus para viver a missão e o propósito, eu encontrava o meu próprio limite. O império sabe aonde colocou. Meu pastor ensinava, meu primeiro pastor. Satanás, ele não precisa de muita coisa. Ele é estratégico. É uma árvore que está crescendo aqui, né? A árvore está bonitinha, está crescendo. Ele põe uma cunha. Ele põe uma cunha aqui, aí ele dá uma volta e bate, pá. Dá uma volta e bate, pá. Dá outra volta e bate, pá. Ele não tem pressa. Mas vai ter uma hora que essa batida vai derrubar a pequena árvore, que ainda nem deu fruto. E o Senhor estava me falando algo muito, muito, muito forte. Para o propósito, para o envio, é necessária a restauração de coração, porque senão, mais dia ou menos dia, ou a todo momento, a toda hora, um novo ciclo se apresenta diante de nós. Fazer a missão, você pode fazer, eu posso fazer a missão de qualquer maneira. Não estou dizendo que a gente não pode, a gente tem habilidades, nós vamos fazer. Mas o problema é o que pode vir depois. O que pode acontecer. Sabe, querido, todos esses escândalos que você vê no meio da igreja não faz a igreja feliz. É escândalo, Jesus disse, né? O que Jesus falou sobre o escândalo? Era melhor que se amarrasse uma pedra e fosse lançado no mar todo aquele que traz escândalo. Por quê? Porque faz mal ao corpo, gente. Faz mal a você que nem é de lá. Muitas vezes, faz mal principalmente as pessoas que são de lá. Pessoas que são afastadas do Evangelho, pessoas que são... Todo mundo sofre e o império das trevas aplaude, porque conseguiu envergonhar de alguma forma o Evangelho do Senhor. E sabe por que isso se dá? Sabe por que isso se dá? Justamente porque nós negligenciamos as nossas fraquezas. E toda fraqueza lá na frente vai se tornar pecado. E todo pecado é um erro de alvo.
significa que a igreja está errando o alvo. Porque o alvo não era aquele, o alvo não era o escândalo. O alvo não são pessoas saindo do evangelho por conta de testemunho de um ou de outro. O alvo é o reino sendo estabelecido na terra. Levantai a porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Aquele que se compromete, querido, com o evangelho e principalmente com o serviço de Deus, com a obra de Deus, com a missão de Deus, não pode olhar para trás. A palavra diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Aquele que colocou a mão no arado, mas nós temos que estar em humildade e infinita contemplação e adoração. Sabe por quê? Porque é na intimidade com o nosso Pai, que conhece todas as rupturas que o império fez, que pode nos tratar e nos liberar o coração para fazer a obra. Querido, deixa eu te falar uma coisa, Davi foi um péssimo pai. Provavelmente porque ele também, de repente, não teve um bom pai. E isso atrapalhou ele de uma forma, ele se tornou adorador do Senhor, ele amava o Senhor, mas ele também amava a guerra. Ele amava o Senhor, mas ele também, era um rei, amava o povo, ele tinha muitos atributos para fazer. E, consequentemente, é muita coisa para fazer, ele deixa a família. Alguma coisa a gente vai deixar. Alguma coisa a gente vai deixar. Alguma coisa a gente não vai conseguir dar 100%. Mas talvez Davi não tenha dado, sabe, aquilo que ele não conheceu, aquilo que ele não recebeu. E se você conhece a história, você sabe quantos problemas aquela família enfrentou. Quantos problemas graves. O desejo de Deus é que nós sejamos filhos. Graças a Deus passou essa fase, Eu sou de uma época, vocês vão lembrar aqui, eu sou de uma época em que a igreja era muito vaidosa. Não sei se passou, de repente não. A igreja ela era vaidosa no status, sabe? Ela era vaidosa no sacerdócio, na oração. Ela era vaidosa na função. Ela competia essas coisas, sabe? Eu lembro exatamente como era. E nunca foi o plano de Deus que fosse assim. O plano de Deus era que nós detectássemos dentro do nosso coração, assim como a Karine disse, pequenos bichinhos que pudessem fazer isso, que pudessem destruir o propósito e a nossa missão. Por que alguns conseguem? Por que alguns avançam? Por que alguns se mantêm? Por que alguns... Porque eles não negligenciam as fraquezas. Porque eles estão humildemente diante do Senhor, não sei, vai tratar da alma, vai fazer terapia, vai tratar também no secreto, eu não sei. Mas eles não negligenciam o barro, não negligenciam, sabe, a natureza deles. Eu sou de uma época em que existia aquela espiritualidade, sabe? Todo mundo é pomposo. Falava até diferente. Eu sei que essa palavra, de repente, pode estar te confrontando, mas essa é a verdade. As pessoas mudavam o tom de voz, as pessoas viravam outras pessoas, mudavam, sabe, a postura, mudavam a forma. A pessoa é engraçada, a pessoa prega, ela pregando é uma coisa, ela conversando com você, muda tudo, o tom da voz muda tudo. Por quê? Porque precisava passar uma informação de autoridade, poder e espiritualidade.
Mas só Deus sabe. E só Deus sabia como estava aquele coração. Que muitas vezes não se deixava ser tratado, confrontado e curado. Querido, preste atenção. Pedro foi chamado. Pedro estava ali do lado do Senhor. Aquele caráter todo, né, engraçado. Pedro era engraçado. Ele era agitado, ele era, né, ele era ele. Oh, glória. Pedro era ele. Né? Jesus, Satanás, tu está aí. Pedro era ele. Mas para Pedro dar continuidade ao propósito, Jesus teve que curar ele. Jesus vem, Pedro, tu me amas? Pedro, vamos lá, vamos alinhar esse coração, porque eu estou subindo, você vai ficar aí. E você tem que dar continuidade àquilo que eu comecei a fazer. Então, vem cá, vamos alinhar esse coração. Porque para onde você vai, o que você vai fazer, isso aqui precisa ser retirado, Pedro. Toda aquela culpa, todo aquele coração pesado. Talvez, querido, preste atenção, talvez Pedro tenha negado a Jesus, não porque ele fosse um mau caráter, que tivesse... Não, talvez ele tenha negado a Jesus por medo. Talvez ele tenha negado a Jesus por uma série de sentimentos que foram colocados pelo império lá atrás. Talvez na infância dele. Ele não negou intencionalmente. E o Senhor conhecia o coração de Pedro, só que Pedro não conhecia o coração dele. O Senhor sabia que genuinamente Pedro o amava. Embora tivesse todas aquelas feridas, o Senhor sabia que Pedro genuinamente o amava. Mas Pedro precisava ouvir que aquele amor era real. Que não era um amor falso. O coração de Pedro precisava ser restaurado para que Pedro, após aquilo ali, ganhasse, na primeira pregação, 3.000 almas. O princípio é o mesmo, não mudou. Sabe por que Deus passa a espada? A espada é o símbolo da palavra. Ele diz, não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada, filho contra pai, pai contra filho. E aquele que ama mais pai e filho? A espada é aquela que divide as juntas e medulas. É aquela que entre a alma e o espírito discerne as intenções do coração. O que Jesus estava falando era que, com ele, para servi-lo, para o ID, para que o ID fosse leve e livre, ele precisava, sabe o quê? Passar a espada, dividir a intenção do coração entre a alma e o espírito. A alma e o espírito precisava ser dividida. Ó, apta, o que a palavra diz? A espada de 2 gumes, ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela entra onde? Juntas e medulas. Corpo, alma e espírito. É o que está escrito. Para discernir as intenções do coração. Um coração, preste atenção, amados, um coração mais leve, um coração tratado, é um coração que vai servir a Deus de forma leve e tranquila. A gente sempre escuta assim, nossa, é muito pesado servir a Deus, nossa, fazer a obra de Deus é muito pesado. Eu escuto tantos pastores falando isso, é muito pesado servir a Deus. É luta atrás de prova, prova atrás de luta, é problema atrás de problema. Eles falam assim. E realmente você vê muitas vezes. Eu vejo líderes abrindo e fechando igrejas. Várias. Para ele realmente é pesado. E eu fico pensando, meu Deus, não é tão difícil assim para mim. Para o pastor, eu não vejo essa dificuldade, essa mesma dificuldade que eles dizem. Eu não vejo. Aquelas pessoas que estão sempre pensando, eu vou entregar.
Eu vou entregar. Eu não aguento mais. Eu vou desistir do propósito. Eu vou desistir da missão que me foi confiada. Você está sempre vendo as pessoas com esse discurso de peso. Eu fico pensando, Senhor, por que a gente não sente isso? Por que a gente... E aí eu entendi. Toda vez que a gente bate no teto, a gente percebe a circuncisão que Deus quer fazer no coração. E o problema é que muitos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, até mesmo esse pastor e outros, desconhecem a circuncisão do coração. Querido, deixa eu te contar algo lindo. Uma querida que eu tenho ajudado no consultório, ela veio fazer terapia, ela é cristã também. Ela veio fazer terapia porque ela estava sentindo que o ministério dela não estava avançando, que ela não estava... Sabe, ela estava batendo no teto, como eu falei. E aí, a gente começou a conversar. E ali conversando, normalmente, né? Como ela é cristã, a gente fala a língua de Cristo, é muito mais fácil, né? E a gente pôde conversar ali abertamente. E aí eu falei com ela, olha só, é muito provável que depois dessa nossa conversa você vai ter um sonho. O Senhor está te dirigindo, porque foi o Senhor que incomodou você, né? Porque, gente, querer servir a Deus só para quem ama mesmo. Querer servir na obra de Deus, fazer qualquer coisa, até lavar um chão, só para quem ama mesmo e quem tem a intenção do coração purificado. E essa pessoa estava incomodada com isso. E aí, não demorou muito, foi lindo demais. A pessoa teve um sonho, preste atenção. E no sonho, ela via 3 mulheres da família, que representavam a família por parte do avô. Ela via 3 mulheres. E essas 3 mulheres da família estavam fazendo a mesma coisa. Fazendo algumas coisas, algumas invocações e algumas práticas que são contrárias, né, àquilo que essa pessoa acredita. E ela via essas 3 pessoas, só que assim, ela não conhecia essas pessoas. Essas mulheres eram representações de gerações. E aí ela me contou. E eu falei, aí eu expliquei para ela, né, o que significava, e falei para ela. E falei para ela fazer uma oração. Só falei para ela fazer uma oração de remissão. Não fiz exercício psicológico, nem psicoterapêutico. Eu faz uma oração de remissão. E essa pessoa, às 3 da manhã, fez uma oração de remissão. Preste atenção, querido, isso é fantástico demais. E aí, quando foi no outro dia, ela esperou o momento certo, não fez a oração de qualquer maneira. Esperou o momento certo, quando o Espírito tocou, dirigiu ela para fazer, e ela fez. E no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem. Ela teve um sonho de que o avô, esse mesmo avô, vinha, a mãe dela estava deitada de costas. Ele beijava a mãe dela, com a lágrima nos olhos, aí começava a se despedir de cada irmão dela, e chegava até ela, abraçava ela, vim me despedir, minha filha, vovô está indo embora. Beijava ela, oh, aleluia. Beijava ela, saía pelo portão, trancava, ela viu detalhes, é como se fosse slow motion. Ela ficou muito tocada. Ela viu ele fechando o portão. Ela viu ele indo até a silhueta sumir. Talvez se você tivesse sonhado com isso, você pudesse pensar, nossa, Jesus vai levar meu avô. O avô está se despedindo, ele vai morrer. Não, querido, não era isso. Era uma despedida emocional, espiritual e mental que estava aprisionando a querida de prosseguir em conhecer o Senhor.
prosseguir em conhecer o Senhor. Nós, como igreja, queridos, o nosso principal, a nossa adoração, o nosso principal alvo e foco é a sede, a urgência de prosseguir em conhecer o Senhor. Sacerdócio, propósito, serviço, função vos será dada quando for a hora. Quando o Senhor desejar, quando o Senhor entender que o nosso coração está no lugar certo. Ele sabe que nós o amamos. Ele sabe que a intenção dessa querida foi observada. Quando ela vem com essa motivação, ela não vem para terapia, para arrumar um emprego, ser próspera, ou se livrar da ansiedade, ou da depressão, ou de algo que estava afligindo. Cara, a primeira vez que alguém senta diante da cadeira e diz, eu vim porque eu quero servir a Deus, e eu estou encontrando muita dificuldade, eu não estou conseguindo servir a Deus. Eu nunca vi ninguém sentar na cadeira, seja do gabinete ou mesmo do consultório, para falar isso. As pessoas vêm para ser livres de alguma coisa. Eu estou com ansiedade, eu não durmo, eu não como, eu estou com insônia, eu estou isso, eu estou aquilo. Nós sempre queremos trocar com Deus alguma coisa. Nós sempre queremos dar para Deus com a condição de que Ele nos devolva, querido. E isso não é adoração. E o nosso coração está sendo contemplado. Ei, deixa eu te falar algo. A Betel é diferente. Aqui é a cidade da luz. Aqui é a cidade da luz. E luz fala de conhecimento, revelação. Não vamos de qualquer jeito. Não vamos de qualquer maneira. Vamos andar na luz como Ele na luz está. Está escrito nesse versículo, e o sangue de Jesus Cristo. E essa querida pegou o sangue de Jesus Cristo e fez a remissão, e fez a separação daquilo que ligava a ela. Essa é a espada, eis a espada. Queria me levar mais fundo, Deus queria me levar num outro lugar. E a partir do momento que eu fui dando passos nesse entendimento com o Senhor, Ele pôde me revelar algo que aconteceu na minha geração lá atrás, que eu não posso nem te contar. Lá atrás, 1700 e pouco, 1600 e pouco. Ele me deu uma visão e eu vi, e eu pude viver aquele momento e eu senti todo o peso daquele momento e eu peguei o quê? A espada. O sangue. Por quê? Para que eu pudesse dar passos maiores naquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu precisava resolver aquilo ali. Aquilo ali estava afetando o meu coração. Aí agora você vai para a ciência já descobriu que traumas que os nossos pais enfrentaram, os nossos antepassados enfrentaram, está nas nossas mitocôndrias. A ciência já confirma isso. E eu e você fingimos que isso não existe. Eu e você tocamos a vida, queremos fazer a obra, mas não nos atentamos. Meu Deus, essa parede aqui. Ah, papai, eu sou tua filha. Eu não tenho dúvida do que tu me chamou. O Senhor só quer me trazer para um nível mais elevado. O Senhor está só me mostrando essa parede que é para eu transpor. Olha, querido, preste atenção. Qualquer parede que esteja diante de você, preste atenção. Se você vê algum tipo de parede diante de você que te impede de fazer a obra de Deus, que está te confrontando na obra de Deus, que não te permite mergulhar na obra de Deus, entenda, essa parede não é para te parar, não é para te destruir, ao contrário, é para fazer com que você a ultrapasse, que você a rompa, mas com entendimento, com luz, com revelação, com conhecimento das Escrituras. Nós não ficamos brincando de que somos filhos hoje, amanhã não somos. Somos filhos de Deus, amanhã não. Não.
Nós somos filhos. Somos filhos de Deus. Você é filho. Você é filha. A gente vive nessa dúvida, mas Deus não. O que Deus quer é dar continuidade com a gente, mas a gente não dá continuidade com Deus. Talvez, se esses homens deixassem Deus trabalhar. A segunda epístola de Timóteo, para a gente fechar, diz assim, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, preste atenção nisso, querido. Preste atenção nessa palavra. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns para honra, outros para desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. O Senhor está falando não só de duas classes de pessoas. Ele está falando que aqui mesmo existe ouro, prata, existe barro e existe madeira. E que nós não podemos negligenciar nem o barro nem a madeira. Sabendo que temos ouro e prata. Sabendo do nosso valor e deixando que o barro e a madeira sejam purificados. Deixando, não pulando, não fugindo, não, deixando que o barro e a madeira sejam purificados. Quando uma coisa começar a te afligir e te incomodar, querido, pense, Senhor, o barro e a madeira, o que o Senhor quer mudar aqui? O barro e a madeira. E você vai experimentar aquilo ser transformado, purificado. E você vai começar a ver melhor o ouro, ver melhor a prata que você carrega. Uma pessoa não purificada na casa de Deus, vai ver a prata e o ouro que possui de forma indevida, supervalorizada, acima dos demais. Vai viver em comparação. Vai viver intimidada pelo inimigo. E não é isso que o Senhor quer. Porque toda comparação causa mal-estar. Todo sentimento. Sabe, a minha armadura brilha mais? A minha armadura brilha mais. Aí depois você descobre, a minha armadura não brilha tanto assim. Eu preciso me vestir da humildade. E a humildade, você só vai conhecer a humildade. Eu só vou conhecer a humildade, sabe quando? Quando eu encaro o meu barro e a minha madeira. Quando eu vejo eles, mas é para ver. Nós vemos não para ser paralisados, nós vemos para sermos exaltados e cumprirmos a obra do Senhor como devemos cumprir. Aleluia. Glória a Deus. E Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos se contaminem. É disso que ele está falando. Para que vejam a obra de Deus, para que vejam a glória de Deus, a salvação de Deus. Leva ele para lá, amor, um pouquinho. Oi, amor, leva ele para lá, para essa linha um pouquinho. Para que vejam, querido, sem santificação, sem purificação, sem santificação, sem purificação, ninguém pode ver a glória de Deus. O nosso testemunho está sendo visto, quer fora, quer dentro. A glória de Deus precisa ser vista. E a santificação, querido, não é essa santificação que você pensa, que a igreja durante muito tempo alimentou. É uma purificação. Purificação na raiz, não na aparência. Uma purificação na raiz, não na aparência. Porque o nosso espírito está pronto. Fica de pé, vamos adorar.
O nosso espírito está pronto, nós aprendemos isso. Estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. E é essa identidade, a manifestação dessa identidade que o Senhor quer. E talvez você não entenda o que está acontecendo. Talvez os planos não estejam acontecendo do jeito que você sonhou. Os embates, Senhor, mas eu sou teu filho, eu quero que dê certo. Querido, coloque, se você é adorador e adora em espírito e em verdade, coloque o seu coração no lugar certo, que você vai ver como que vai começar a dar certo a partir da raiz. O Senhor não nos quer socorrer lá na frente, como esses pastores e muitos líderes, muitas igrejas. O Senhor não nos quer ver caídos, quebrados, destruídos. O Senhor quer nos ver vitoriosos e vencendo. E é por isso que Ele confronta as nossas raízes. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.